Hoje é dia 4 de outubro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que celebramos saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Temos uma formação médica. E todo médico é um cientista, porque a nossa formação é em ciência médica, né? Então, na nossa cultura ocidental, a ciência é prioridade em qualquer estudo ou conhecimento. Nós somos guiados e a nós é imposto um raciocínio científico, né? Mas vejam bem, a ciência não tem resposta a todas as questões, a todas as dúvidas, a todos os anseios, principalmente dos doentes. A ciência médica é uma ciência de possibilidade, mas não de certeza. E quando se trata de transtorno mental, a psiquiatria é uma ciência de pouca possibilidade e quase nenhuma certeza. E para a psiquiatria, o tratamento tem começo e meio, mas não tem fim. Entenderam? Então, a ciência médica, apesar de todos os avanços, apesar de toda a tecnologia, apesar da informática, que hoje é uma ferramenta indispensável, né, nos tratamentos, nos diagnósticos dos doentes, entende? Ainda a ciência médica fica devendo muito, principalmente aos doentes portadores de males crônicos, que é a nossa especialidade, né? Nós introduzimos na gloriosa Escola Paulista de Medicina, a nossa casa, da nossa formação médica, uma nova especialidade que lá não existia, que era a especialidade de cirurgia de coluna vertebral. E a cirurgia de coluna vertebral requer uma especialização em ortopedia e neurologia. Você pode, né, se formar médico, depois em 2 anos de residência médica em ortopedia, você pode se intitular um traumatologista, né, tratando de acidentes, fraturas, essas coisas. Mais 5, 6 anos, você pode ser rotulado de ortopedista, mas precisa mais 5, 6 anos para você ser um especialista de cirurgia de coluna vertebral. Entenderam? E é nessa especialidade onde nós nos enveredamos, né? E os problemas de coluna cervical estão associados à deformidade do eixo esquelético, e depois ao binômio dor e incapacidade, né? Então, sempre repetimos também, a dor se manifesta em qualquer território do corpo humano, qualquer geografia, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, peso, queimação nas pernas, dificuldade à marcha, ao equilíbrio, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. E essa natureza dessa dor, ela deriva de ou uma dor eminentemente articular, como um desgaste de joelhos, ou mesmo nas articulações intervertebrais da coluna, ou ela se traduz por uma compressão mecânica de raízes nervosas. Nesse caso, ela se chama uma nevralgia, por compressão mecânica. A ciática, que é uma dor lombar com irradiação para as pernas, é um bom exemplo de nevralgia por compressão mecânica dos nervos. Quando o esqueleto começa a deformar-se, e essa deformidade, às vezes, ela é até imperceptível, nós baixamos um pouco de altura, às vezes as vértebras dão uma rotação,
uma pequena escoliose, um desvio, um aumento do corcunda, do dorso curvo, ou uma acentuação da lordose lombar ou cervical, são às vezes até pequenos desvios, mas de grande efeito nas suas consequências. Então vejam bem. A dor e a incapacidade não são proporcionais ao grau das deformidades. Nós podemos ter na coluna, por exemplo, uma deformidade acentuada, uma adolescente, por exemplo, que tem uma escoliose muito acentuada, que desnivela os ombros, os seios ou a bacia, a cintura, e ela praticamente não tem dor, pelo menos nesse momento atual da sua vida. Entende? E às vezes nós temos pequenas deformidades que causam muita dor. Entende? Essas deformidades, mais raramente, elas podem ser adquiridas. Não, digo, mais raramente elas podem ser genética hereditárias. E mais comumente elas são adquiridas. Nós fabricamos nossas deformidades pelo mau uso que fazemos do nosso esqueleto. E quem vive mais pode ou tem a oportunidade de maltratar mais o seu esqueleto. Entendeu? E embora o esqueleto pareça muito forte, muito rígido, entende? Porque é formado de ossos, músculos, vasos, nervos, tendões, articulações, o nosso esqueleto é muito frágil. Ele não tem mecanismo de amortecedores de choques, de traumas. Então, ele sofre muito com traumatismos e até microtraumatismos, né? Sem falar que na hora que começa uma dor do esqueleto, essa dor em geral é pior aos movimentos. Então, o que acontece? O paciente evita movimentos. Na hora que ele evita movimentações, ele entra num quadro de insuficiência muscular e obesidade, ele ganha peso. E olha que paradoxo, né? Não pode se movimentar, não podendo se movimentar, ganha peso, né? E insuficiência muscular. E isso, por si só, é um grande fator de dor e de incapacidade física. Entenderam? Então, é preciso romper esse ciclo vicioso. Entende? Ah, eu não faço ginástica porque dói. Se dói, não faz ginástica. Não faz ginástica, a musculatura vai atrofiando. A deformidade vai aumentando. A incapacidade vem vindo. Entende? Isso tem que ser rompido quando o doente crônico tem um transtorno musculoesquelético, que é a nossa especialidade, nós cuidamos disso. Entenderam? Então, é isso que o médico tem que atender a essa queixa, a essa rota de piora que esse doente está percorrendo, que fatalmente vai levá-lo a bengala, a muletas, andador, cadeira de rodas. Entende? É terrível isso para um paciente. E como fator complicador, além da incapacidade, além da insuficiência muscular, além da obesidade, ele entra em depressão. Por quê? Porque ele fica um ser humano dependente de ajuda física. Entenderam? E isso por si só causa depressão. Entende? E a depressão o que faz? Faz piorar o quadro clínico de dor, que é uma marca bastante frequente, comum nos transtornos musculoesqueléticos. Veja você, a dor é um sintoma muito subjetivo. Cada um sente a sua dor ao seu modo. E eu sempre repito, qual é a pior dor do mundo? É a dor da gente. Não tem pior dor que essa. Mas vamos imaginar o seguinte, uma abstração mental, que existisse um relógio de medir intensidade da dor. Então, se existisse esse relógio, não existe, hein? Mas se existisse, ele se chamaria dolorímetro. Tá? O dolorímetro, se tivesse uma escala de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a dor mais absurda, então os pacientes podem se situar na escala 4, 5, 6, 7, 8,
9 de dor. Numa crise de coluna, essa escala pode ir a 10, que é a pior dor que existe, é uma dor de crise de coluna. Às vezes os pacientes comparam e dizem assim, eu não sei o que é pior, eu tive as duas coisas, uma crise de pedra no rim, né, e uma crise de coluna. Eu não sei dizer qual é a pior das duas, entendeu? Então, vejam vocês, cada um sente dor ao seu modo. Então, a mesma dor é sentida de modo diferente em diferentes pacientes, embora seja a mesma dor, né? Porque a dor sempre se acompanha de um forte acento emocional. E isso, por si só, modifica a dor, né? Por outro lado, a dor pode ser diferente no mesmo doente, embora ela seja igual. Ela pode ser sentida diferente em diferentes momentos da sua vida e de acordo com o seu acento emocional, né? Tem uma citação, né, muito popular que diz assim, quem está apaixonado não sente dor, né? Ou seja, é uma emoção muito forte, né, entende? Que apaga o sentimento da dor, entende? Mas, vejam vocês, embora na ortopedia existem muitas doenças psicossomáticas, ou seja, que têm um forte acento psíquico, em verdade, na grande maioria da própria ciência médica, existem muitas doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que a nossa mente tem um forte acento na criação desses males, entenderam? Então elas são rotuladas de doenças psicossomáticas, entendeu? Isso é para traduzir para vocês como a nossa mente é poderosa. Veja, em ciência médica se usa muito como sinônimos os termos mente e pensamento. Não. Pensamento é a dimensão menor, né? E a escala ascendente passa por mente, pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Essa é uma hierarquia de menos para mais, entende? Então eu diria assim, a grosso modo, que o pensamento é muito cerebral, né? E pouco extracerebral. A mente é muito extracerebral, é pouco cerebral. A consciência é completamente extracerebral. A alma é absurdamente extracerebral. O espírito, então, é totalmente extracerebral. Entenderam? Então vejam vocês. Nós lidamos com dor crônica. É sofrimento a todo momento. Marcamos consulta de hora em hora. E nós fazemos uma entrevista completa do paciente. Ele nos conta toda a história, né? Por todos os tratamentos possíveis e imagináveis que ele já tenha passado em outros serviços médicos e tudo mais. E nós sempre contamos a tragédia das dores, da incapacidade, né? Então vejam vocês, eu acho que chegou o momento da gente tentar passar para vocês de que modo eu posso modificar, né, na escala de dor, nessa abstração mental de nível de intensidade de dor de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a dor mais absurda. Então, se um paciente sente dor na escala 7 ou 8, e eu consigo passar essa dor para a escala 3 ou 4 ou 2,5, entende? Não só eu vou melhorar a dor dele, como vou melhorar a própria incapacidade, como vou melhorar a sua própria autoestima, como vou melhorar de modo muito grande a sua própria qualidade de vida, porque eu vou melhorar a sua independência. E isso vai melhorar a sua própria depressão. Entende? Como as coisas são interdependentes entre si, entende? Então, por conta disso, às vezes, né, eu digo assim, eu não sou um ortopedista, neurologista, psiquiatra,
Não, eu antes sou um psicólogo, psiquiatra e depois ortopedista, neurologista. Por quê? Porque o doente crônico, ele tem um forte acento emocional, entende? Você precisa saber lidar com isso, né? E você precisa apagar da cabeça dele, né? Eu sempre digo, a mente é muito poderosa, muito poderosa. Então vejam bem, ciência médica é a eleição. É um doente? É doença? A presença médica é obrigatória. Nós médicos somos formados para a busca do diagnóstico da doença. O tratamento é uma mera consequência. Entenderam? Então, nós buscamos na história do doente, buscamos interrogando no interrogatório complementar, buscamos nos exames subsidiários, buscamos no exame físico, todas as pistas, né? O médico é verdadeiramente um policial, é um detetive que investiga o diagnóstico e o diagnóstico causal, o que causou esse mal, né? Porque em cima disso eu posso dar o que o doente mais quer, que é o prognóstico do seu mal, ou seja, onde eu vou parar, né? Isso aqui eu estou percebendo que está piorando a cada dia, a minha incapacidade está aumentando, né? Entende? Então vejam vocês, tá? Para o doente crônico, um grau de dor de 7, 8, que é um grau muito alto, e muitas vezes diz assim, a dor não tem acalmia, ou seja, ela é direta. Eu acordo com a dor, de noite a dor me acorda, né? Eu chamo até essa dor despertador. O doente é despertado por causa da dor, entende? E levanto com dor, entende? E eles te desafiam e falam desse modo, até certo ponto, um pouco agressivo, como dissesse assim. Eu não me livro dela, ela está sempre presente. E eu tenho me dedicado a tratamentos e várias coisas, né? E a dor está aí presente, né? Então, eles lançam isso a gente como um verdadeiro desafio, né? Desafio. Então, o que eu tenho que fazer no sentido de jogar essa dor de um grau 7, 8 para um grau 3, 4, que para o paciente é um grande resultado. É um grande resultado, entenderam? Então, vejam vocês, essa dor do sistema músculo-esquelético, como já disse, tem a ver com deformidade do esqueleto, né? E as deformidades, elas não são, a dor não é proporcional ao grau da deformidade. Às vezes você vê uma pessoa até na rua andando toda torta, toda encurvada, mas ela não tem dor, entendeu? Ela não tem dor. E outras vezes você acha que a pessoa tem até uma boa postura e ela tem dor. Ela tem dor. É voz corrente que, você é gordo, é por isso que dói as costas. Não, não é bem assim. A gordura é um fator complicador da dor nas costas, entenderam? Então, se um doente magro tem uma dor na escala 5, se ele fosse gordo, a dor estaria na escala 7, 8. Então, em geral, a obesidade não é o fator causal, da causa do mal, entendeu? A causa maior, primeiro é a força da gravidade, que te esmaga e te empurra para baixo 24 horas por dia, entende? E você se deforma com isso, né? Aí forma escoliose, lordose, dorso curvo, corcunda, desnivela os ombros, desnivela a bacia. Então, essas deformidades, elas causam dor, elas são incapacitantes físicas, entenderam? Então, em nossa clínica, o que mais nos importa ao lidar com esse tipo de paciente é como eu posso melhorar as deformidades, né? Melhorando as deformidades, eu posso melhorar as compressões mecânicas dos nervos que causam as nevralgias. A nevralgia é a pior dor que existe. Para você ter uma ideia, a nevralgia é a dor de dente, né? No dente, por exposição do nervo. Mas na dor ciática, em geral, é uma compressão mecânica. Às vezes o paciente pode ter, raramente isso acontece, um tumor, né, intrarraquídeo na própria coluna, na medula, ou até nas raízes nervosas da parte final da coluna, da parte lombar baixa.
Entenderam? E também, às vezes, um tumor benigno, se ele está crescendo, ele também comprime. Entenderam? Então, às vezes, a compressão mecânica pode ser por hérnia de disco, pode ser por artrose e, raramente, por tumores. Né? Um tumor, até temos alguns casos aí, de hemangioma, aquele tumor vascular, né? que é expansivo. Então, ele também comprime. Entenderam? Então, assim, o que temos que fazer? A palavra mágica se chama alinhamento e alongamento. Então, nós desenvolvemos uma técnica que eu dei o nome de Hummer. O Hummer, para vocês terem uma ideia o que é o Hummer, é uma mistura positiva de alongamento, de alinhamento do eixo vertebral, de musculação, fortalecimentos musculares ativos, passivos e isométricos. É uma mistura de reeducação postural global, é uma mistura de pilates, é uma mistura de Rolfing, entende? E é uma mistura de yoga, de postura, de equilíbrio do eixo vertebral, entende? Então, eu faço a viagem de volta, ou seja, o paciente estava numa rota de piora, cada dia se deformando mais, cada dia doendo mais. Eu faço a viagem de volta. Vou buscando um alinhamento do esqueleto, ou seja, tento viajar numa rota de melhora e não numa rota de piora. Entende? E tudo isso é possível e o paciente sente essa melhora. E não utilizo analgésico nem anti-inflamatórios, nem adianta, porque todos eles que vêm à minha clínica conhecem todos os analgésicos e anti-inflamatórios, entende? Então, o analgésico anti-inflamatório eu peço até para que não tomem, se aguentam a dor, né? Entenderam? Então, que mais? Então, nós ouvimos, e é frequente, me perdoem a falta de modéstia, né? Nós ouvimos muito dos pacientes que quem começa esse tratamento não desiste nunca. Porque a cada vez que vem, sente uma melhora. E o tratamento é assim. Eu chamo as 3 primeiras sessões de pronto-socorro. Então, na medida que eu diminuo o limiar da dor, que ela melhora, eu começo tratando uma vez por semana. Depois eu passo uma vez cada 15 dias. Depois eu passo uma vez por mês, entende? E outra coisa que acontece, me perdoe a falta de modéstia novamente. Quando eu dou alta para o paciente, em vez dele comemorar, ele fala, mas você está me dando alta? Eu não tenho que vir mais? Não, senhor, eu não quero alta. Entenderam? Cria uma certa dependência no sentido positivo da questão, né? Eu muitas vezes me torno um verdadeiro personal trainer do paciente, entende? Porque o treinamento físico vai dar sustentação ao resultado conseguido, para que não volte, entende? Eles têm sempre essa preocupação. Melhorei muito, mas isso não vai voltar? E se eu parar o tratamento, não volta? Entende? Então, é isso que eu sempre ouço, entende? Dos meus doentes. Mas, olha, o nosso tempo aqui está terminando. Eu só queria dizer a vocês mais uma coisa, que a religião, a fé religiosa, a oração e a mente poderosa de um paciente faz muita diferença no resultado do tratamento de doentes crônicos, entende? A oração é, de fato, um santo remédio. Eu recomendo. Entenderam? E o pensamento otimista, positivo, entenderam? Jamais repito, eu não consigo, eu não posso, ou eu tenho mal incurável. Que isso? Para com isso. Entende? Eu vou conseguir, eu hei de conseguir, eu sinto que estou conseguindo. É isso que você tem que repetir para o teu subconsciente. Entenderam? É isso que dá um elan, um up no tratamento de qualquer mal crônico. Entenderam? Bom, o tempo hoje da minha palestra terminou. Espero que tenha sido útil para vocês. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, a minha clínica fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, 1024. O telefone da minha clínica em São Paulo é código 11
3661-4243. Minhas palestras, se quiserem ver repetidamente, podem ser vistas no YouTube. É só acessar Rui com Y Mercúrio, lá estão minhas palestras, entende? Agradeço toda a atenção recebida na palestra de hoje. Desejo a todos que sejam muito felizes. Isto só é possível com muita saúde. Até a próxima. Obrigado.